Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos de volta com mais um Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America. E aqui só tá passando fera, só pessoas que vão agregar na sua vida, na sua empresa, na vida do seu bichinho, né, Cacá? Com toda certeza. Você tá aprendendo muito com esses podcasts? Muito! Então hoje você vai aprender muito mais. Vamos Porque lá, tem duas então. feras com a gente aqui e eu queria que eles se apresentassem pra galera. Bora lá! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Luísa Staniek. Hoje voltei para o Mercado Pet graças ao Luiz, mas na minha carreira profissional eu sou empresária, eu tenho uma agência de marketing de influência focada na gestão de carreiras, então, e recentemente sócia dele num pet móvel, e aí pela nossa relação acabei me envolvendo novamente com o Mercado Pet. E na minha infância, por conta de família, já tive um relacionamento próximo, mas não segui profissionalmente. Se apresentou com um pouquinho de vergonha, muita humildade, mas essa é um pouco da Luísa, né? Bom, muito prazer, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado também a Pet South America pelo convite. Meu nome é Luiz Úculo, sou zootecnista de formação, apaixonado por animal por opção, comportamentalista, trabalho aí no Mercado Pet já faz alguns anozinhos, e desde bebê, brincando de adestrar, brincando de mexer com animais. No primeiro momento eu brinquei muito mais com animal de produção, depois fui para a parte dos pets. Hoje estou voltando um pouco mais à parte dos exóticos, silvestres, não convencionais, mas nunca largando nossos melhores amigos, né? Legal, o Luiz, eu acompanho ele faz tempo nas redes sociais, tem um trabalho muito bacana, um trabalho muito sério, tá? Um trabalho que já é consolidado no Mercado Pet, então é um prazerzaço receber vocês aqui, tá? Obrigado. Queria começar, você está há muito tempo também no Mercado Pet, o que você está vendo, cara, de diferente? Vamos falar do Mercado Pet de 10 anos para trás, né, e o Mercado Pet agora, tá? Principalmente na parte que você trabalha tanto, na parte de comportamento. Eu estou perguntando isso porque antigamente a gente falava muito do comportamento positivo, né, o reforço positivo, o reforço, né, negativo. Ou o tal. clássicozão lá, puxa daqui, puxa dali. Isso. O que você viu de mudança nesses 10 anos? Falando em metodologia, não vejo grandes mudanças, infelizmente. Mas falando em pessoal, matéria orgânica, renovação. Graças a Deus, estava na hora, né? Então, óbvio que temos maravilhosos profissionais aí desse ramo, que já estão aí há muito tempo também, muito mais tempo que eu até, principalmente os melhores, são pouco conhecidos, infelizmente. Mas ao mesmo tempo que a gente abre portas para renovação de coisa boa, também abre porta para renovação de coisa ruim. Então, se eu fosse colocar aí uma palavra, renovação. Então, essa é a melhor coisa que eu estou vendo. Mas a Lou também me acompanha muito no dia a dia. Apesar dela ter a empresa dela, eu ter a minha, a gente fez uma sociedade. Mas a gente escuta muitos relatos de coisas muito ruins acontecendo. E parece que a mesma fitazinha repetindo. Só que, graças a Deus, ainda tem coisas novas acontecendo. Novas abordagens, novas... não vou falar técnicas, mas novas pessoas surgindo. Isso é muito bom. Mas isso é devido ao pet ter tomado uma outra posição dentro da família? Aquilo que a gente falou muito aqui nos podcasts anteriores, né? O pet hoje faz parte da família, acabou, não tem mais pet no fundo de quintal, né? Então, devido a isso, você acha que está mudando, o pessoal está respeitando mais, o pessoal está se preocupando mais? Mais ou menos. Nesse sentido aí, mais ou menos. Por quê? A informação que vem chegando na internet muitas vezes é desencontrada. E eu sou um cara assim, eu sou defensor da ideia de que o pet, apesar deles ser nossos filhos, a gente tem que lembrar que eles são animais da espécie canídeo. Então, isso é primordial. Eu também trabalho com outras espécies, mas focando um pouco mais no cachorro. Tem a essência deles, né? Exato. Deixar claro isso, né? Só que é uma batalha perdida eu querer bater na cara do meu cliente e falar assim, ele não é seu filho. Para de tratar igual filho, para de mimar, para de idolatrar, para de dar superpoderes para ele. Então eu tento linkar a visão que o tutor já tem com o que seria o ideal para a vida do animal, né? E eu falo animal sem problema nenhum, porque eu também me considero animal. Sim. Então a gente sabe que tem gente que... Mas tá tudo certo, né? Não. Né? Faz parte, sentido, né? Na verdade, hoje, vamos falar o português, claro, tem muito mimimi. Tem muito. Né? Tem muito aventureiro chegando. O cara faz um curso ali de 2, 3 horas na internet e acha que... Já é um que é adestrador, comportamental, o cara não né? vivenciou aquilo. E a galera né? problematiza tudo também, Muito, né? muito. E na prática é outra realidade.
É. Né? Exato. Você que tem essa bagagem aí, na prática é outra realidade. É outra pegada. E você falou que trabalha com marketing. Né? Eu Isso. sei que vocês devem trocar aí Figurinhas. muita figurinha, muita ideia. Como é que você trabalha esse brand dele? Esse marketing dele nas redes sociais, que não vou falar polêmico, mas às vezes contestado. Não é? Você concorda Toda hora. comigo? Toda Toda hora hora. contestado. Porque, Toda hora. o cara quando conhece, o cara quando sabe o que tá falando, que é o caso dele, tem outros, que nem você falou, tem outras pessoas que trabalham no mesmo contexto que o teu, tudo. Esses caras são massacrados. Mas é que o Luiz, ele já se posiciona muito bem. Ele já tem... Eu conheci ele já desenhava muito bem. Ele é uma pessoa que... Ele transita muito bem em tudo. Tá. Então, assim, por mais que ele seja especialista em comportamento e ele trabalhe muito na área pet, ele Tem a comunicação. Ele tem a comunicação muito aflorada. Então, para ele é Verdade. muito fácil ele explicar para as pessoas. Então, eu vejo que muitas vezes gera embates, assim, tipo, ele posta alguma coisa, as pessoas veem, comentam, argumentam, mas ele tem Pelo uma- menos é um por post. Hoje a métrica é essa. É um cabeçãozão aí por post. Isso quando não é mais. Então a gente tem que saber lidar com as pessoas. Acho que o que você estava falando, que é muito da hora, que assim, eu sempre segui por um caminho de explicar a todo custo. A todo custo. O cara pode querer me massacrar, mas eu vou tentar ao máximo colocar na Às cabeça vezes do eu cara. falo pra ele, tá bom, você, tipo assim, não precisa ir até o fim, tá bom, você já explicou o Mas seu eu ponto. entendo ele, cara. Mas é ele difícil vai, eu isso. falo Mas assim, é difícil. tá bom. O sangue sobe. Eu tava. É difícil. Mas Eu que normalmente são essas pessoas que ficam disseminando informação errada no mercado, né? E assim, tem muita pessoa que se sente atacada por mim, por conta da questão da minha metodologia. Porque eu fujo do petisco, eu fujo dos métodos mais bizarros possíveis, choque, vibração e tudo mais. E eu fui num caminho que, desde o início, aprendendo com o meu pai, aprendendo com o meu avô, que o animal, ele não precisa de um outro animal. O cachorro em natureza, em vida selvagem, ele não precisa de um outro cachorro com comida pra ele. Não precisa de um outro animal com um choque se ele fizer uma coisa errada. É questão de energia, é respeito, é atenção. Se o animal ele recebe isso, ele vai desempenhar da melhor forma possível. Só que a gente caiu muito na cultura do fácil. E é uma cultura muito norte-americana. O que permeia a relação animal e humano aqui no Brasil vem muito puxado do que é lá fora. Então, antigamente, choque. Hoje, petisco. E ninguém parou pra pensar igual o cachorro. Meu, que é a matéria orgânica, é uma matéria-prima que a gente tem pra trabalhar. Então, assim, e aí é por isso que eu entro nos embates. E eu tento colocar pelo menos uma sementinha de uma coisa nova, de talvez uma possível ideia, uma mudança no comportamento. Tem dado certo. Não são todos os casos. Você acredita muito em energia, né? Pelo Muito, que você falou, né? muito. E você falando ali de filho, eu fiz vários podcasts com o Dr. Marcos Fernandes, e ele sempre falou isso. Ele é um psiquiatra, né? Psicólogo, médico veterinário. Ele sempre falou isso. Não chame o seu pet de filho. Não chama o pet não é filho, ele não tem que ficar no lugar do filho. Ele é um animal. E por vários aspectos ele explica isso. Até por parte de doença. Tá? Que o animal ele puxa isso. A partir do momento que você coloca ele na cadeia ali da família, até as doenças que a família tem, Principalmente o animal vai psicológicas, puxar né? psicológicas. Claro. Exatamente. Claro. Então é muito legal isso. Eu também sou desse conceito. Erro, porque eu pego a minha cachorrinha Casa de e Ferreira, falo, espelho de pau. filha, pô, vem cá, filha, É não sei o que, daqui a pouco minha esposa fala, você não fala tanto isso, eu falo, erro, É isso. mas cara, eu que sou na desse verdade, assim, conceito. elas são nossas filhas, mas São. a gente não precisa Colocar no lugar. colocar no lugar de filhas. Isso. É óbvio que a gente vai amar, vai respeitar, e elas têm o lugar de lugar filha especial. delas ali. Mas a gente precisa respeitar a natureza delas, né? Um Então, lugar especial, o pet tem um lugar especial no nosso coração hoje, Exato. entendeu? É triste falar isso, mas tem famílias que se dão melhor com os pets do que com os próprios Total. filhos. Verdade. e eles Tá, entendem muito mais a gente do que os próprios Não. filhos ou as próprias pessoas da família, né? Você Então, tá falando de E na energia, eu tive uma depressão, e a primeira vez que eu tive uma depressão muito forte, cara, eu fiquei 40 dias de cama, tá? E eu sempre conto isso, não tenho vergonha de falar isso. A minha pet ficou 40 dias na minha perna. Saía só pra fazer as necessidades, comer. Só, Luiz. Ela saía, comia, fazia necessidade e voltava. Voltava. Ela ficou 40 dias, até me arrepia falando, me olhando. Cuidando. Cuidando. Cuidando de quem Te assistindo. cuidou tanto e é um dela, né? amor surreal, né? Você é louco, E assim, só pegando nisso, que assim,
eu até hoje, eu me dobro um pouquinho pra falar assim, pode colocar no lugar de filho, até é meio estranho falar lugar Não é de filho, lugar, eu né? nunca taxei dessa forma lugar de filho, mas a gente tem que lembrar da essência. Então, e aí o principal de tudo, você deixa um filho seu recém-nascido solto pela casa, desfraldado, com Não. facas, com pedaços de madeira e por aí vai? Não. Você deixa um filho recém-nascido desassistido em algum momento? Não. Então por que você fala que é seu filho, mas não realmente cuida igual um filho? Não age como, né? Então essa é a pegada que eu tento colocar para meus clientes. Já que é para taxar como filho, acorda. Então Sim. é para ser filho. Sim, Sacou? exatamente. Então isso é o primordial. Você falou que vocês são sócios hoje numa empresa. Fala pra mim um Isso. pouquinho sobre isso. Nós mudamos para uma região de muitos condomínios em São Paulo e nós sentimos a necessidade de um serviço com qualidade para atender em casa com banho e tosa. Porque é uma região com muitos condomínios e todos os pet shops móveis que vinham ou que a gente tentava contato eram muito sucateados, assim. A gente estava sentindo tipo, ótimos profissionais, muitas vezes, mas muito sucateados. A gente falou, por que não a gente dá uma atençãozinha especial e não só um simples serviço de banho e tosa? E na verdade não adianta, né? A comodidade de você ter esse serviço na sua casa, sem você precisar levar o pet, sem ele precisar ficar numa gaiola, porque ele fica na... Poupar um estresse, né? Poupar o estresse. Ele fica no nosso quintal, a pessoa chega... Tempo, logística. Você pode agendar lá uma vez por semana ou o período que você quiser. O pet móvel vai até você, chega na sua casa, entra, pega o seu cachorrinho no quintal, dá o banho. E aí nós temos serviços diferenciados. Nós temos... me ajuda, amor. Ixi, aí tem coisa, hein? Cromoterapia, Cromoterapia, aromaterapia. aromaterapia, massagem, spa, Olha que banho, legal. tosa, todos os tipos de tosa, subpelo, tudo. Porque, só pra complementar uma coisa que a Lu tava falando, que assim, quem faz, pelo menos na região que a gente tá, faz mal feito. E o mal feito não é assim, que o serviço é mal feito. Não, mas é que hoje, pra você se destacar no mercado, pra você realmente abraçar o seu cliente por Trazer inteiro, diferenciais, né? Fazer que- diferença. tudo tem que estar top. Então, a gente sempre viu o quê? Ou a van tava bagulhada, Aham. ou a mão de obra era ruim, mal qualificada, ou o serviço não saía Não era legal. bem feito. Então, Hoje não tem mais espaço pra isso. não tem mais espaço Pra pra esse isso. erro não Acabou, acabou. Acabou. Ainda mais um serviço onde você... Lida com vida. Oi? Lida com vida. Exatamente. E você, assim, muitas vezes eu não tô em casa. Eles chegam na minha casa, fazem um serviço e eu não tô. Então eu preciso confiar muito naquele Sim, serviço. Sim. Né? Eu preciso saber que a pessoa que vai entrar na minha casa para pegar o meu cachorro, ela vai saber fazer isso, ela vai ter a qualificação para isso. Porque a gente notava que era muito, às vezes assim, era muito a familiar, assim, o homem e a mulher que trabalhavam ali direto. Isso. Tipo assim, O talvez pai que coloca o sabia, o filho. outro tava ali auxiliar, dando banho, ou, enfim, a gente começou a entender que, assim, esse mercado precisava de pelo menos naquela região, precisava de uma atenção a mais. Profissionais E a gente qualificados, resolveu, né? A gente resolveu, né, procurar profissionais bem qualificados na área, investimos uma van com Os melhores equipamentos. Porque assim, produtos também de que- muita qualidade, onde as pessoas os nossos clientes hoje falam, olha, Lu, eu dava banho toda semana, agora chega no dia do banho de novo, meu cachorro ainda tá cheiroso. Tá cheiroso, coisa Então, boa. assim, eu já nem sei Foi se eu um não quero banho espaçar. bem limpo, né? Eu não Bem sei se eu quero feito. espaçar mais tempo. Aí eu falo, bom, ok, né? Mas é resultado do trabalho de De um- vocês, porque é um banho bem feito. Exatamente. Porque um banho bem feito, ele dura o tempo que precisa ser durado. Não é um banho que vai durar uma semana. Sim. exato, né? e assim, nem é uma preocupação, porque se eu fosse um cara magnata, se fosse um cara só pensando no dinheiro, eu olharia pra isso e falaria assim, nossa, que ruim então, né? Que ruim, Porque- exato. Então. A gente perde uma semana de banho e tal. Só que não, cara, porque a gente quer apresentar o melhor serviço, porque a gente sabe, Sim. fora todos os conceitos de, pô, de que é o melhor pro animal, óbvio, isso é base, isso não tem nem que ficar pensando muito, isso é base. Mas esse cliente bem atendido, ele vai indicar para um outro, que vai preencher aquela lacuna, e que também não vai precisar de banho semanal, porque o banho é tão bem dado que não vai sujar. Acabou. Entendeu? Olha aí o fã da marca que nós estamos falando lá no painel, hein? É isso aí. Não É é? isso mesmo. É isso mesmo. O cliente Então. fã, né? Cliente fã. Cliente lógico. fã. Cliente fã indica,
Vende pra recomenda, gente, te dá né? publicidade de graça Exatamente. e ainda compra recorrente. Exato. Ele nunca mais vai te largar. E posso falar um negócio que é importante, que a gente pode até puxar para um outro assunto que é um pouco mais polêmico, se vocês quiserem. Bora Lógico. lá. Que é o seguinte, um cliente bem atendido, ele vai te indicar para uma, Uhum. 2, 3 pessoas assim no máximo. Bem atendido. Se for um atendimento muito top, aí até um pouco mais. Mas um cliente bem atendido vai te indicar para poucas pessoas. Só que se ele for mal atendido, ele vai vai falar mal. fazer Pulverizar. Vai questão. falar mal de pulverizar. você pra 30, 40, 50. Ele vai pulverizar. Todo mundo que ele conhece. Ele vai ver gente na rua, e eu já vivenciei isso, porque eu já recebo muitos clientes de outros adestradores, outros passeadores e por aí vai, que esse é o relato. O cara nem sabia se eu trabalhava com isso ou não. Eu estava fazendo uma aula na rua, o cara chegou pra mim e falou assim, nossa, já adestrei o meu, com tal fulano, tal empresa lá, tal. E é horrível. Eu falei, você que tá dizendo. Obrigado, tô indo embora. Então assim, o cara faz questão de parar todo mundo que vê um cachorrinho, já adestrou, tal, ele faz questão de queimar. Isso é muito ruim. E aí que é o assunto que eu ia falar, que é o seguinte, o outro ponto ruim da evolução do mercado pet como um todo, é que a gente, eu tenho batido muito nessa tecla, já vai fazer uns 2 aninhos, principalmente nos meus cursos, que é o quê? Nós, profissionais de serviço do ramo pet, estamos fazendo com que essa classe comece a entrar em extinção. Por quê? Aí surge um ponto de interrogação na cabeça. Por quê? Quantas pessoas você conhece que falam bem de um adestrador? Vou te dizer, não sei. Você. Pouquíssimas. Você, não precisa nem falar, né? Quantas pessoas você conhece que falam mal de adestrador? Muitas. Eu falo de uma pessoa em específico. Sabe por quê? Óbvio que o ser humano ele vai ter muito mais a tendência, isso é comportamental nosso, falar muito mais negativamente do que positivamente. Isso é bagagem genética. Sim. Mas nós mesmos da classe não estamos nos organizando Claro da forma que não. correta para conseguir parar essa sangria e começar a colocar a nossa classe num piso superior. Então, quando eu comecei lá atrás, 2010, quando eu comecei a faculdade de zootecnia, eu ainda pensava muito em trabalhar com comportamento de animal para produção. Muitas poucas pessoas sabem, eu trabalhava com comportamento de Nelore. Mas por aí, confinamento de gado. Então eu ainda pensava em trabalhar com animal de produção. E quando eu migrei, eu comecei a ver. Gente, ninguém organiza isso. E é um tabu. Tem conselho, né? O pessoal tenta Tem. fazer o conselho dos adestradores e tal. Mas não tá organizado, não tem nada organizado. E nós mesmos fazemos questão de queimar um ou outro. Mas posso falar o que é isso? Isso aí resume numa palavra. Ego. Sempre ele tem mais a briga fala, de ego, né? Exato. Cara, eu vejo muito isso, até me perdoe, mas eu vejo muito isso no meio do adestramento, da parte Mas de o nosso comportamento. mercado pet, de uma forma geral, Veterinário, tem muito isso. Veterinário, Tem verdade. muito. Você sabe uma galera que conseguiu fazer isso que ele tá fazendo, que ele falou? Eles conseguiram elevar o patamar, eles estão se unindo mais, se valorizando? Os groomers, Eu ia falar isso. É isso. não é? Mas a gente vive, olha, eu que venho dessa área de pet care, eu vou dizer que agora, após pandemia que isso começou, muito de eles se ajudarem, de eles colaborarem um no crescimento e desenvolvimento O groomer? do outro, o groomer. O groomer eu acho que até um tá? pouquinho antes. Eu vou te dizer que a gente notou muito mais isso agora do que antes. A gente patrocina, por exemplo, pela Empório Pet, 2 anos seguidos a gente patrocinou um reality show, tá? De groomer. Legal. E ali, a primeira edição que foi o ano passado, a gente não viu, deu embate. A primeira edição não teve a união que essa segunda edição teve. Cara, ontem a gente apresentou a final com gente grande do mercado pet. Eles estavam todos lá se apoiando. Eu encontrei na frente do meu stand groomers de outras marcas que a gente vivia briga no mercado, que se tu é de uma marca concorrente minha, tu não podia nem Exato. passar na frente do meu stand. Exato. A gente fez foto junto, todo mundo se marcando, todo mundo compartilhando, era algo que a gente não tinha isso A no união da mercado. classe, né? A Entende? união da classe. E E todo aí mundo você- sobe. é. Você sobe a régua. Exatamente. Exatamente, porque aí tu tá privilegiando o quê? A prestação do serviço tá ficando mais qualificada e eles, como profissionais, estão ficando seres humanos melhores, inclusive, para poder desempenhar aquele trabalho melhor, para o bem-estar do animal, que é o que tá em jogo, né? Pô, e a parte de comportamento, né, Luiz? É primordial. O cara adotou um pet. Antes de adotar um pet, ele já devia
conversar Tem que fazer com o cara do curso. comportamento. Pô, o que você acha Tinha que dessa fazer raça? curso pra ser pai de pet, não, mas é? Você não quer comparar um pet com um filho? Por que quando você vai ter um filho, Você você faz um se planejamento. prepara? Natal, não Você é? se prepara Mas pra você faz um isso. planejamento. Você começa a ler mais, você começa a seguir pessoas que são especialistas É verdade, é em verdade. várias áreas, amamentação. Hoje tem internet pra ajudar na Você começa a adquirir mais conhecimento sobre aquela nova fase que vai acontecer. Sim. Agora, quando você adota um Adota pet, Por impulso, você, né? O problema é isso. você Começa. simplesmente leva um cachorro pra sua casa. Pô, mas chega ali, Como ô faz? Luiz, eu tô pensando em adotar um Border Collie, só que eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. Cara, ele já vai falar, opa, você tá ficando Não, né? doido, mas pera um pouquinho. Dá, você sai 3 vezes por semana, né? 3 vezes por dia, você tem uma vida ativa, você vai chegar e vai Lógico. dar aquela consultoria pro cara. Né, eu tenho uma vida mais pacata, olha, eu me desloco. Eu acho que isso é o básico, cara. Básico. Isso é o básico. Meu Deus. Isso aí Assim, vai fazer parte da cultura da gente antes de adotar um pet. Eu vi essa união porque, assim, antes da pandemia, eu montei um hotel, que era tipo, um centro de treinamento, hotel, creche, tudo, e tinha banho e toda também. Era um complexo e chamava até espaço, não posso falar o resto pra não dar compliance aí, né? Mas o lance é o seguinte, naquela época, quando eu fui contratar um groomer, foi muito fácil. Foi muito fácil, porque você percebia que tava todo mundo desorganizado. E um enfiando no olho pra conseguir pegar a vaga e tal e tudo mais. Agora que a gente foi fazer a contratação dos nossos 2 groomers pro Pet Um indica Móvel. o outro, não é? Não, e aí eu percebi que se formou realmente uma cadeia, aham. onde ninguém mais quer ser CLT, todo mundo quer ser Ser dono dos. Eles são todos profissionais PJ. liberais, né? freelancer, freelancer. E aquela ideia, você pergunta lá no... Eu entrei em vários grupos, né? E você entra num grupo, você pede lá a vaga tal, mas já vem umas 4, 5 pessoas que se indicam e se recomendam, pros né? outros. Ah, eu sei que na sua região tem tal pessoa que pode atender e vai na segunda, tem Ou outra que vai na especialista terça. em tal raça, ou então, né? E que era uma E coisa que super também bem não se tinha valorizados muito, também. né? Aí você Agora pega, tem os especialistas, né? Exato, aí você pega, top. E você vai fazer isso no adestramento? Esquece. Meu Deus, não Você já Isso que eu falo, funciona. o que você acha que falta pra fazer isso, cara? Qual que é a tua ideia? Cara, Se eu jogasse na tua mão, jogava a bola na tua mão aqui. Vamos lá, o que você faria, cara, pra gente poder organizar organizar? é bem simples o processo. É igual qualquer outra profissão que é bem regulamentada. Então pensa assim, como que os médicos se organizaram? Tem eu boto- um conselho, né? E eu boto muito na tecla do médico, porque assim, eu sempre tentei elevar a classe pet igual é uma medicina, igual é uma Sim, advocacia, sim. igual é uma engenharia, porque é tão importante quanto, né? Qualquer outra profissão. Só que a diferença é que assim, essas profissões milenares, elas já são taxadas como algo muito importante há muito tempo. Uhum. E cobram caro, no valor certo, porque é um serviço que os caras estão prestando, e é tudo ótimo, mas sempre teve o quê? Primeiro, formação superior. Eu sou muito adepto disso. A pessoa tem que ter uma formação superior. Em alguma coisa da área. E área animal. A psicologia conta? Não como formação primária. Então, primeiro uma zootecnia, uma biologia ou uma zootecnia, uma veterinária, desculpa. Uhum. Depois você pode fazer uma pós em psicologia, por aí vai. Por que isso? Porque daí você tem pelo menos um embasamento técnico. E eu sou um cara que por muito tempo eu falei assim, a faculdade pra mim não serviu de nada. Mas, pô, muito arrogante falando isso. Não, a faculdade me abriu a cabeça. Já começa por aí. Ela deu um estralo na minha vida e falou assim, opa, tem muita coisa da hora pra se viver. E não é só o mundinho aqui. Eu achei que ia ficar em São Bernardo pro resto da minha vida trabalhando na casa dos meus pais, morando na casa dos meus pais, trabalhando só no bairro, até meus 30 anos. Hoje eu tenho 31, já rodei o mundo adestrando. Imagina, Saca? olha só. Por conta de uma faculdade. E fora questões de fisiologia animal, anatomia, até fisiologia vegetal eu aprendi. Tal. Então isso é muito importante. Tem comportamento, tem outras coisas também. Saúde, né? Isso. Então, primordial, ter isso. Por quê? Na faculdade também a gente aprende a se unir. Quem é desunido vai se desunir de qualquer jeito. Sim. Você tem a mentalidade de Não ser um vai cara... não vai nunca querer fazer parte. O cara que é individualista, ele vai se desunir e vai viver a vida por conta Tá tudo própria. certo. Independe de faculdade ou não. Mas quando você faz uma faculdade, você se organiza. Você vê como que funciona um pouco mais o mercado. Se a faculdade for boa ainda, ele vai te colocar num bom mercado, num outro patamar Vai do chancelar, mercado. né, o teu valor enquanto Exato. profissional. E aí também tem a questão de ter um pouquinho o rabo preso de você ter um diploma, né? Uhum. Você tem um número, você tem um registro que pode te pegar em algum momento, que nem é o CRMV, igual é o CRV, Sim. da CRM, da medicina tal. Se você faz uma besteira forte, você responde criminalmente por isso. Hoje você
a relação que eu faço muito é, hoje você é um cara que não tá contente com o seu emprego, você migra para ser motorista de aplicativo, depois você passa algum tempo lá e não tá satisfeito, você vira um dog walker por conta própria. Aí depois, hoje já até se separou, né? Tem os dog walkers e tem os monitores monitor pet X, que é aquele cara que nem passeia mais, ele só pega o cachorro no apartamento, leva no cachorródromo, solta lá um mando de gente. Ah, meu Deus, nem sabia desse. Sem uma experiência Novidade. Não, eles não se intitulam assim. Mas assim, se observando é exatamente isso. Tá monitorando ali só. Mas enfim. Aí depois o cara passa um ano como dog walker, tá insatisfeito e vira adestrador. E aí passa 3 meses e ele vira comportamentalista ou especialista em comportamento animal. E aí você fala, tá, beleza. Esse cara, se ele tivesse se especializando pra isso, seria maravilhoso. Pra mim ia ser maravilhoso, pra quem trabalha com esse serviço seria maravilhoso. Mas o cara faz isso, ele faz uma cagada na casa do cliente. O cliente não vai falar, esse profissional foi ruim. Ele vai falar, adestrador não presta. Aí é que a coisa pega, né? Ou tem os especialistas de livro, né? Tem alguns aí que andaram escrevendo livros, ensinando, fazendo acaba treinamentos baixando o nível da classe, né? Meu Deus do céu. Mas a gente enxerga dessa forma. E vocês sentem isso também. Muito. Vocês não trabalham propriamente com o serviço, pet, adestramento, passeio, mas vocês sentem isso. Porque daí começa a ridicularizar todo o profissional desse ramo, pô. E hoje também, com a visibilidade que a internet dá para as pessoas, muitas vezes, se ela souber falar, se ela souber administrar isso, ela tem uma visibilidade enorme. Então, às vezes, você não precisa, de fato, ter um conhecimento muito grande ou ter uma carreira profissional muito grande. Você, de fato, faz bons conteúdos e joga na internet e aquilo ali também te isso aí não dura muito tempo. Não dura muito tempo, mas eu acho que ramifica muita gente pra fazer isso. Eu sei porque assim... Mas sabe por que dura? E a gente vê alguns até durando por causa do barato. Aí é o seguinte, né? Aí tem preço, tem um cliente para preço e tem um cliente ali de conceito. Exato. Né? Depende do que o cara vai procurar. Só que na grande Você não vende preço. Não, esquece. Acabou. Assim, hoje, eu consigo me colocar numa faixa do mercado que eu consigo cobrar 6, 7 vezes a mais do que a média de São Paulo. Então, e você entrega. Entrega, óbvio. Porque Acabou. senão, esquece. O meu próprio cliente já me queima pro resto. E aquela história, a hora que você entra no grupinho de quem não tem problema em pagar e vai pagar por valor e não por preço. Perfeito. Aí, se você faz besteira, você tá cancelado pra todo mundo. Mas sabe de uma coisa que eu achei muito interessante, que, claro, né, não conhecia a fundo e fui conhecer depois com o Lu. Ele tem clientes que perduram muito tempo. E ele fala muito sobre isso, assim, você coloca o seu filho ou você... Até hoje, na sua vida, você tá aprendendo. Sim. Né? Você nunca para Sempre. Né? Não é... Só quando empacota. Sempre. E quando eu fui, anos atrás, não conhecia ele, nem morava aqui em São Paulo, fui contratar um adestrador pra minha cachorrinha, eu cheguei e perguntei, mas quantas aulas você precisa? Aulas, não é nem quantos meses. Quantas aulas? Você vê como já caiu muito o valor do mercado? A gente pergunta normalmente, né? Não, mas tipo assim, o meu problema é esse. Como é o teu pacote aí de trabalho? Né? Como funciona? Você já pergunta aquilo. E aí você quer que aquilo termine logo e que o seu problema seja solucionado você põe como produto ali, naquele prazo. E aí, claro, depois, quando eu comecei a fazer as aulas, eu entendi que quanto mais eu treinasse, mais ela aprenderia não só o básico de comportamento em casa, xixi, cocô, né, não latir, visita, não morder a canela, enfim. Mas que eu poderia ter uma qualidade de vida para ela muito grande por conta, né, de saber, ela saber se portar em diversas situações, e que eu não conseguia levá-la no carro para nenhum lugar. Então, assim... E aí hoje eu vejo isso com ele. Ele tem clientes muito longos, tipo, de muitos anos, e que nunca para, tipo assim, porque tá sempre aprendendo, sempre tem alguma coisa pra aprender. E você leva a qualidade de vida do seu pet. A gente vive num mundo muito imediatista. O pessoal quer resultado. O cara quer levar ali pra 2, 3 aulas, né? E quer que o cachorro sente, roda, não vai latir mais... Não vai, não, e não é assim. Isso é um processo. Total. Eu não sei se é a palavra certa, o animal ele tem que ser condicionado, é isso? É um condicionamento. Igual a gente. A gente também, E depende, não tem, eu acredito que não tem a receita de bolo. Que cada animal ali tem um tempo certo, como a gente. Exatamente, Como a gente. Exatamente. Uma coisa que eu bato muito é que assim,
na minha consulta comportamental, que vai ter ali mais ou menos seus 40, 50 minutos, pelo menos uns 30 eu passo colocando na cabeça, entrando na mente do tutor e colocando na cabeça dele que educação é saúde. E quando eu entro com esse conceito, o cara entende isso, aí acabou, já não tem mais tempo. Acabou a variável tempo. Porque o cara vai falar assim, pô, se é saúde, é tão importante quanto todo semestre eu dar vacina pro meu cachorro, e ele tá visitando um acupunturista, fazendo banho e tosse, por aí. Eu quebro a variável tempo. Sim. E aí o cara olha pra mim e fala assim, tá, então beleza. Então eu quero ver mesmo se você tem coisa pra ensinar. Que daí é o que eu falo pros treinadores da minha equipe. Tem que ter uma caixinha de ferramenta muito gordinha. Um leque, né? Pra você, toda aula ou todo mês, estar ensinando coisa nova. Porque a hora que o cliente perceber que você estagnou, ele para. Ele para, Para. Então, quando eu consigo fazer isso, e assim, eu comecei a desenvolver um pouco essas técnicas de saber conversar com o cliente, expor bem isso, já vamos fazer uns 5, 6 anos, eu parei de me preocupar em ter que estar sempre correndo atrás de cliente, aquela loucura, e puta, saiu um, mas será que entra outro e tal? Porque a ideia é, se eu não estagnar, eu tenho cliente para todo sempre. Então eu tenho cliente aí que eu peguei filhote, fui junto com o cliente, assim, fiz a consulta comportamental antes de comprar, fui no criador junto e tá comigo 3, 4 anos aí treinando. Porque nós falamos ali, né? Custa Sebrae. muito mais barato você manter um cliente em casa e bem atendido do que buscar novo. Não, e outra, né? Abrir o leque para esse cliente de outros serviços. De outras possibilidades. Né? E na verdade, para o cliente, isso é um investimento. Claro que é. Não é um custo. É um investimento, E tá investindo em bem-estar, né? E eu vou dizer E pro mais. filhote, saúde. Lógico, Eu acho lógico. que é muito mais delicado ainda você trabalhar a cabeça do tutor. Tem que ser psicólogo. Meu Deus do céu, porque é ele que vai. Se o cara não trabalhar bem a cabeça dele, o animal não, Posso vai falar uma evoluir, coisa? não Posso vai falar uma coisa? evoluir. De todo adestrador, cara que Fala. trabalha com comportamento, É, a primeira cabeça que ele mexe é do tutor, É né? mas isso. é verdade. É isso. É verdade. Não tem Eu como. até brinco com meus É clientes que mais assim, desafiador até. Opa, Você falar com cara. ser racional do que com Opa. eles, não é? eu brinco tem com o pessoal, nos cursos que eu faço, eu falo muito assim, psicólogo tá cada vez mais caro. O pessoal tá preferindo contratar adestrador, pô. É, porque, cara, Já se faz você não 2 mexer, serviços. não mexer com a cabeça do cara ali, É isso. ó, o cara, pera um pouquinho, tô afim, vou fazer, não adianta, cara, você pode virar um animal de cabeça pra baixo que não vai acontecer. Exatamente. Inclusive é que vocês não estão vendo, tá? Mas nós estamos... É verdade. Quem é que tá aqui de baixo? Essa é a Texas, é uma boiadeira australiana de 12 aninhos. É. E essa aqui é a Nevada, uma Border Collie de 6. Caramba, ó, temos 2 pets aqui, meu. Com energia tão rock and relacionados, roll. né? Não, Mas e estão aqui vocês na nem educação. O que foi isso aqui? perceberam. Foi, como é que é o nome? Dramin. Rivotril. Rivotril, Pra mim foi porque, cara, Gente, porque vocês tão nem perceberam que é ótimo. Vocês fazem isso com filho também? Com criança? Aí isso não temos os biológicos. não tem? Os biológicos mesmo, mas já tem. Eu tenho uma de 6 e um de 13, cara. Eu tô que sempre com a pilha ligada. eu tô quase, nossa. Então eu vou falar Que um negócio sonho de pra você. consumo, cara. Chocantaço. Assim, eu já fui contratado pra adestrar criança. Ai, meu Deus. Que isso, Jorge? Pera aí, isso é um corte, hein? Não. Isso é um corte. Já. hein? Assim, e não foi uma vez só. Eu tenho vários clientes que começam a ver o interesse da criança na aula e percebem que eu consigo colocar todo mundo no estado de relaxamento grandão, limite, educação, respeito, trocas. Que o cara fala assim, pô, você não pode fazer isso com meu filho com mais frequência? Agora. É um ecossistema. Agora. Gira a família inteira. Idosos, muito também. Porque é o seguinte, um animal estressado dentro de casa conturba pra caramba, é o uma clima bomba. inteiro. É uma bomba. E um Isso é animal verdade. tranquilo é que nem a gente tá aqui mesmo, a gente tá relaxadão, o papo vai Olha 2 só. horas aqui, se deixar. E eu podia Agora, estar com a minha cacatua, arara, todo mundo já tá na mesma vibe. não, tudo bem, mas se fosse um cachorro que estivesse aqui correndo pelo fio aqui, Ah, se não. tivesse aqui, a conversa gera Eu já outra. tinha derrubado tudo. Leva embora. É isso mesmo. Né, cara? É muito legal isso, né, gente? Pô, eu valorizo muito, muito, muito Eu E a gente, esse tem que, a gente tem trabalho. que batalhar cada vez mais por isso. Não, É cara, verdade. eu gostei do que você falou em relação, o que mais me tocou aqui, em relação a subir a régua da classe, cara. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam, cara. Eu conheço outros adestradores, também parceiros que trabalham comigo, e eu vejo a dificuldade que os caras têm, sabe? Pô, Jorge, às vezes eu dou preço pro cara e o cara é um absurdo. Aí o cara vai lá no que cobra 50% mais barato, fecha. É. O cara... Outro dia eu tava conversando com uma pessoa, tava muito interessado em entrar pra minha equipe. E era um adestrador, era um passeador que já trabalhava bastante tempo no passeio e queria virar adestrador. E eu perguntei pro cara assim, quanto que você cobra por passeio?
né? Eu faço um questionáriozinho para poder depois colocar o cara no caminho correto. Primeiro que ele não sabia quanto que ele cobrava por passeio. Mas por aí. Então, fiz uma continha de matemática e a gente chegou no valor de R$ 5,75 o passeio. Meu Deus. Aí você pensa assim... Não Qual paga que a água será- que o cara toma, mano. Qual que... O desgaste do tênis. Não, caraca, meu. E assim, felizão da vida. E como que ele se prepara com esse valor? Na minha cabeça é isso. Como é que ele se prepara para atender o cliente bem com um valor desse? E aí que a gente vê os casos aí de cachorro Atropelado. preso no elevador, abandonado no carro e por aí vai. Então assim, também é dupla culpa, né? Quem procura, né? Tem gente que paga. Se ele tá trabalhando dessa forma, nesse valor, é porque tem gente Porque que... você precisa ter a noção É. do quanto você está pagando por um serviço e saber o que você vai receber daquele serviço. Porque se você paga um pacote que o custo de passeio vai sair Muito barato. R$6, meu você vai Deus. dizer, o que esse cara vai oferecer pro meu O cachorro? que ele vai agregar? O que ele vai fazer? Né? mas ninguém pensa nisso. O triste é isso. Pensa no preço baixo que tá pagando. Não adianta, é que eu falei. porque Aí ouviu- é você escolher. Não, mas- Aí é você escolher, né? O que você quer pra você. É aquilo que eu falei. É preço ou conceito, cara. Não adianta. E aí você falou um negócio que é muito legal do ecossistema. Assim, aonde que tá o cliente? O cliente tá nas pessoas, na parcela das pessoas que são influenciadoras desse mercado. Não é Aham. influenciador digital. Sim. É um influenciador real. Que é o quê? É o veterinário, é o pet shop, é a creche, é o hotel, X. Se a pessoa indica o passeio, mas ela esquece de falar que o passeio deve ser educativo, que o Aham. passeio seria muito melhor se fosse individualizado, ou pelo menos um grupo pequeno de Ai, cães. sai com aquele monte de cães. Manadona. Eles tudo se atropelando um por cima do outro. Tem pessoas que fazem ótimo serviço, também não posso generalizar Sim, e descriminalizar sim. com uma quantidade grande de cães, mas não é a realidade geral, É. né? Então assim, a pessoa só fala, ela lança no ar, precisa de passeio. E aí a pessoa escuta isso e fala o quê? Bom, então vou contratar um passeador. Onde ela vai? Google. Preço. E aí não Preço. pesquisa, Não adianta, cara. né? Preço. não Nós- pesquisa, nós não pega estamos numa- referência. Nós estamos numa guerra com isso, né? Estamos. Cacá, a gente tava falando Pessoal, bastante aí. Tem um pessoal da equipe aqui atrás. Ah, aqui, ó. é? Eles Opa! aparecem na Fala câmera pra aqui. botar a carinha mais baixa aqui que Opa! aparece, né? Baixa um pouquinho mais. Isso. Manda um salve lá, ó. Olha aí, gente. Que joia. Show de bola, show de Ó, bola. gente, dava pra ficar umas Veio 2 um horas. exército dava, junto. porra, É uma turma. uma tropa, hein, meu? É, não, mas A aqui é equipe, só, aqui é só Isso é, tudo, isso é só segurança? Aqui é só assim. Tipo, na equipe já transitaram mais de 100. Hoje a gente tá com mais ou menos uns 25 consolidados. E, pô, fora os que vêm fazer curso, palestra e tudo mais. Mas é uma turminha muito do bem. Esses caras são a revolução do mercado pet. Legal. São os caras que estão realmente se especializando. Buscam mentoria. Estão abertos, né? 2 vezes por semana, curso 1 vez por mês, e estão sempre na pegada. Esses são a mudança. Esses querem se diferenciar de verdade, né? E agregar valor pro mercado. Deu tempo por mais aí já, profissionais Ariel. como esses, hein? A produção tá falando que deu tempo. Bom, a gente queria ficar umas 2 horas aí, deu 40 Pô. minutinhos de podcast já. Opa! Passa voando, né? Amém. A conversa amém. tá Nossa, boa. tava muito bom. Voando. Convidar vocês para ir no estúdio, Opa! tá? Bater um papo lá com a gente, fazer um podcast até mais longo, passar mais informação, É isso cara, aí. porque é muito valioso isso que Iscão você na falou. mesa, noite É afora. que Não, quando a gente é. fala com quem entende de Não, verdade, cara. o papo flui, né? E eu gosto disso, eu gosto desse trabalho assim. Cara, que nem ele falou, tem que levantar. Não adianta, tem que levantar subir a régua essa no mercado, régua. tem que subir. É isso aí. Quem se beneficia é a Somos gente. nós, claro. Entendeu? É a gente toda com isso. certeza. Profissionais grupo. que nem ele falou. É o Exatamente. grupo. É o grupo. Profissionais, né, de excelência atendendo a gente. É isso aí. Queria que vocês deixassem a rede social de vocês, contato. Meu Instagram é @lowestaniek. Um pouquinho difícil. Tem mais consoante do que vogal nesse nome aí, quase. Lowestaniek. E o meu é luiz.zuclo. Sempre lembrando, né? Luiz com S, depois vem o Zuclo. Tem YouTube, tem podcast bastante no, coisa, né? no Spotify, tem um pouco de tudo. Legal, obrigado pela Legal. presença de vocês, viu? Obrigado Obrigada, mesmo. gente. A gente foi que super agradece. Obrigado, valeu. enriquecedor, hein? A gente que Obrigada, agradece. Muito bom. querida. Muito Obrigada, bom viu? mesmo. Bom, pessoal, ó, mais um podcast. Quer ver eu quebrar ela? Ai, ai, ai. A vida mais interessante que a tua, Olha não? quem tá aqui embaixo. A vida é mais interessante que a tua, não?
Ai, nesse momento, sim. Eu acho que é, Cacá. Não, Para, mas eu Cacá, adoro, né? eu adoro, gente. Top demais. Meu top Deus demais. do céu. É isso aí. Bora lá? Bora Canal lá. de cortes, hein? Vamos lá. Não esqueçam de seguir o Pet Conecta no TikTok, que tá subindo. Daqui a pouquinho já vão subir os takes mais legais aqui dessa nossa conversa. E depois o nosso canal do YouTube, Pet Conecta também. Os episódios todos estarão lá. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio novo. Não é isso, Jorge? É isso aí, galera. Esse foi mais um Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America 2023. Ó, daqui a pouquinho tem mais. Valeu! Até mais!